Nesse vídeo vou contar a história incrível de um clube centenário que já venceu 7 campeonatos ingleses e está vivendo seus melhores anos. A sua história passa por muitos altos e baixos, ganhando a primeira divisão 2 vezes no passado, mas depois caindo até a terceirona, para 2 décadas depois estar na final da Liga dos Campeões. É uma coisa incrível, se liga! E aí mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo vou contar pra vocês a história de um dos clubes mais fortes do mundo, Manchester City. Que, como o nome já diz, é de uma cidade chamada Manchester, que fica no meio da Inglaterra com aproximadamente 500 mil habitantes. E diferente do que muitos pensam, o City não é um time novo. Para começarmos a falar de como surgiu esse clube, temos que voltar lá pro ano de 1880. Sim, no século XIX. Esse vídeo vai ser longo. Então pega algo para comer ou para tomar, que vou contar a história dele. Então tá, lá no ano de 1880, num bairro chamado de Gorton, lá em Manchester, a vida não era muito agradável. Tinham muitas brigas e muitos viviam em situações precárias, com desemprego e tudo mais. Não era um lugar muito bom de se viver, não. E naquele bairro existia uma igreja chamada St. Mark's Church, ou Igreja de São Marcos em português, que ajudava as pessoas como podia. Até que o reitor dessa igreja, junto com a sua esposa e outros membros, decidiram criar clubes de esportes. Um lazer para as pessoas ia ser bom para a comunidade. Então, no ano de 1880, foi fundado o St. Mark's Football Club, que viria no futuro se tornar o grande Manchester City. Mas na real, até se tornar Manchester City demorou um pouco. O clube teve vários nomes. Primeiro foi St. Mark's, depois foi Gorton FC, Ardwick, que eram nomes de bairros da cidade, e só foi em 1894 que começaram a se chamar Manchester City. E o clube começou a aparecer mesmo quando tinha o nome de Ardwick. Como o Ardwick começaram a usar as cores azul e branca que tem até hoje, também se mudaram para o Hyde Road, estádio que foi a casa deles pelos próximos anos, e começaram a aparecer também no cenário nacional. E falando nisso, o campeonato inglês, que é o campeonato nacional mais importante do mundo hoje, foi fundado em 1888. Mas o Ardwick não foi convidado. Era pequeno demais ainda. A entrada na Liga Inglesa só aconteceu alguns anos depois, em 1892. Sim, entraram na Liga em 92, mas não na primeira divisão, e sim na segunda. Foram convidados a entrar na Liga, na segundona, mas né, já era algo muito grande para eles. O caminho até a elite estava preparado, mas nos anos seguintes só ficavam no meio da tabela. E assim, Ardwick era um nome de bairro. Os caras queriam representar a cidade toda, tá ligado? Então mudar de nome era necessário. E nessa época, o clube estava passando por problemas financeiros. Então tiveram que se reestruturar e já aproveitaram para mudar esse nome. Aí em abril de 1894, passou de Ardwick para Manchester City. Nome inconfundível que nunca mais seria alterado. E se liga, esse símbolo aí, cheio de detalhes, é o brasão da cidade de Manchester. Como adotaram o nome da cidade, adotaram seu escudo também no início. Pra tu ter noção, eles colocaram Manchester no nome antes mesmo do seu rival United, que se chamava Newton Heath ainda. Mas isso já é tema para outro vídeo. Aí no final daquela década, em 1899, veio o primeiro título nacional. Conquistaram a segunda divisão. Finalmente levantaram essa taça e se classificaram para a elite. Agora o City era um time de primeira divisão. E alguns jogadores dessa conquista, como Billy Meredith e Billy Gillispie, iam ajudar a ganhar mais taças depois, hein? Pra tu ter noção de quanto tempo faz isso, em 1899, times como o Bayern e o Real nem tinham sido fundados ainda. Faz muito tempo mesmo.
E cara, esse escudo aí na tela só começou a ser usado na década de 60. Antes não se tinha um costume de usar o escudo na camisa, tá ligado? Então vou usar esse mesmo só para poder ilustrar melhor. Então beleza, o famoso século 20 começou com o City na primeira divisão, mas não durou muito. Logo em 1902 veio seu primeiro rebaixamento. Pois é, terminaram em último, mas o City chegou na segunda divisão abalando e foi campeão novamente. Voltou para a elite rapidinho. E nesse retorno para a primeira divisão 1903-1904, os caras voltaram transformados. Pareceu o time de hoje, tá ligado? Com jogadores como o escocês Turnbull e inglês Gillespie, o City terminou em segundo no campeonato inglês e conquistou a gigante Copa da Inglaterra. Uma campanha incrível. Em 1904, o City conquistou sua primeira grande taça. Se liga, essa é a foto oficial do time com caneco. Mas mal sabiam que demoraria muito tempo para conquistarem ela de novo. Então tá, naquele ano de 1904, o City se estabeleceu de fato como um dos melhores do país. E no ano seguinte foram muito bem de novo, terminando o campeonato inglês em terceiro. Mas no final daquela temporada, um escândalo de corrupção manchou o clube. Pois é, acontece que um grande jogador chamado Billy Meredith foi acusado de tentar subornar um jogador de outro time para que esse outro time perdesse e o City tivesse mais chance de ser campeão. E foi descoberto também que o clube estava pagando a seus jogadores mais do que era permitido na época. Aí a Associação de Futebol descobriu isso e o City sofreu muito. Várias pessoas importantes foram banidas do clube, como o treinador, dirigente e vários jogadores, incluindo aquele Meredith, claro. Então aquele crescimento do City foi interrompido. O clube se lascou mesmo e ficaram sem ganhar títulos de elite por mais um tempão. Chegaram até a ser rebaixados pela segunda vez em 1909, mas voltaram para a elite sendo campeões da Série B. Até ali já somavam um título de FA Cup e 3 da segunda divisão. Aí nos anos seguintes continuaram a ser um time de meio de tabela, até que chegou a Primeira Guerra Mundial. Mano, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado gigantesco, envolvendo todos os principais países europeus. Então o futebol foi interrompido e vários jogadores foram defender seu país, incluindo muitos que passaram pelo Manchester City. Aí, infelizmente, a consequência disso cê tá ligado. Alguns desses acabaram perdendo suas vidas. Tá ligado aquele escocês Turnbull, que ganhou a Copa da Inglaterra de 1904? Então, em 1917, ele morreu num conflito contra a Alemanha. Que tragédia! Além de outros jogadores que deram suas vidas também. Mas voltando pro futebol, o campeonato inglês teve uma pausa gigantesca e só foi voltar na temporada 1919-20. Mas essa década pro City não foi tudo aquilo. A melhor parte dos anos 20 foi sua mudança de estádio. No ano de 1923 se mudaram para sua nova casa, que ficaria sendo o palco deles pelos próximos 80 anos. O Main Road. Mano, essa era uma arena baita grande pra época. Cabia muita gente ali pra ver os jogos. Então o City levava várias pessoas para suas partidas. Mas nos anos 20 não ganharam, como falei. Só conseguiram um vice na Copa da Inglaterra de 26 e um rebaixamento. E se tu tá gostando do vídeo, não saia porque ainda vai acontecer muita coisa na história do City. Se liga! Aí o City só foi voltar da segundona em 1928, entrando nos anos 30 como um time de elite novamente. E olha, essa década de 30 foi incrível. Alguns dos que passaram pelo City nesses anos 30 foram o goleirão Frank Swift, Eric Brook, depois também o Peter Doherty e etc. Esses caras levaram o City para outro patamar. Na Copa da Inglaterra, por exemplo, foram indo cada vez mais longe. Chegaram até a final em 33, mas ficaram com um vice. E em 1934, alcançaram a decisão de novo para dessa vez serem os campeões.
E se liga, nessa final e na anterior também, o City optou por usar um uniforme vermelho. Que coisa interessante. Então, em 1934, o clube vencia sua segunda Copa da Inglaterra, 1904 e 34. Faltava agora o tão sonhado título da primeira divisão. Nunca tinham vencido o campeonato inglês. Aí esse tão sonhado título finalmente chegou em 1937. Sim, na temporada 36-37 eles conquistaram a primeira divisão, o maior título da história do clube até então. Liderados por Peter Doherty, Eric Brook, Frank Swift e companhia, ganharam 22 partidas em 42 jogos para terminar em primeiro lugar, fazendo incríveis 107 gols. Sim, parecia até o time de hoje. Mas se tudo tava um mar de rosas, na temporada seguinte, mesmo ganhando a Supercopa da Inglaterra, foram rebaixados para a segunda divisão, perdendo 20 jogos. Sim, foram os primeiros campeões a cair para a segunda divisão logo no ano seguinte. Que vexame. Estavam no topo e caíram na vala. E o pior, ia demorar muito para voltarem para a elite, porque 2 anos depois desse rebaixamento, o campeonato foi interrompido de novo. Dessa vez pela Segunda Guerra Mundial. Outra guerra, mano, que coisa! Então o país voltou seu foco para as batalhas armadas e o futebol foi deixado de lado por um tempo. Aconteceu só ligas regionais mais amistosas, tá ligado? As divisões inglesas profissionais mesmo foram paradas. E felizmente não teve quase nenhum jogador do City que foi pra guerra. Um dos que foram foi um chamado Jack Bray, que entrou na Força Aérea. Um que de fato passou pelo City e faleceu no conflito foi o chamado Arthur Bacon, guerreiro demais. Mas tá, voltando para a Inglaterra, o campeonato só foi voltar na temporada 1946-47, quando conseguiram finalmente voltar para a primeira divisão. Esse já era seu 5º título de segundona. Tá doido. Mas mesmo voltando à elite, os anos seguintes não foram de muitas glórias não. Depois de cair de novo em 1950 e voltar em 51, eles quase venceram sua 3ª Copa da Inglaterra em 55. Chegaram na final, mas perderam para o Newcastle. O seu 3º título de FA Cup só foi vir no ano seguinte. Em 1956, alcançaram a decisão de novo para derrotar o Birmingham. Finalmente conquistavam um título grande depois de quase 20 anos. Estavam na seca já. Ah, e outra coisa interessante é que nessa temporada, 1955-56, foi inaugurado o maior torneio de clubes do mundo, a Champions. Mas para se classificar, tinham que ganhar a primeira divisão. Então, né, ia demorar para aparecerem ali. E de novo, quando todo mundo achou que finalmente iam voltar a jogar bem com consistência, depois daquele título de 56, caíram de qualidade de novo. Ficavam quase sempre terminando na parte de baixo da tabela e em 1963 foram rebaixados. Mano, esse já era o 6º rebaixamento. Tipo, o técnico até então era um cara chamado Les McDowell, que já comandava a equipe há 13 anos. Tava ultrapassado já. Então a diretoria decidiu fazer mudanças no time. Precisava mexer, não podia ficar nessa miséria de futebol. Aí em 63 trocaram de técnico, que não deu certo. E em 1965 chegou o treinador que ia ser um dos mais vitoriosos da história do clube, que fez o time se recuperar completamente e mais um pouco. O grande Joe Mercer. Com ele, os anos seguintes seriam de muita glória ao City. Ah, e naquela década adotaram de fato essa logo que venho mostrando no vídeo. Tipo, o Joe Mercer deu tão certo que logo na sua primeira temporada eles já ganharam a segunda divisão e voltaram para a elite. Também fizeram contratações como Summerby e Colin Bell, um dos maiores jogadores da história do clube. Então voltaram com força. E em 1968, o clube que tinha praticamente acabado de voltar da segundona, conquistou o troféu mais importante do país, o campeonato inglês.
Sim, mano, que superação incrível! Na Liga 1967-68, o City ficou na frente do seu rival United, com 26 vitórias em 42 jogos, terminando em primeiro. A coroa ia para o lado azul da cidade de Manchester, com o City conquistando seu segundo título inglês. Que incrível! E o artilheiro do time foi o Neil Young, que marcou 19 gols na liga. Quem também marcou muito foi o Francis Lee e aquelas duas contratações que tiveram, Summerby e Colin Bell. Uma baita campanha. Então agora, como campeões ingleses, o Manchester City finalmente se classificou para a Liga dos Campeões da temporada 68-69. Demorou, mas chegaram. Todo mundo tava animado. Tinham um baita time e agora podiam conquistar um troféu maior ainda. E detalhe, seu rival, o Manchester United, foi campeão da Champions no mesmo ano que o City ganhou a Liga. Então os caras também queriam levar a taça para casa. Mas não deu muito certo. O torneio começava no mata-mata direto e esse grande City caiu logo na primeira partida contra o Fenerbahçe. De fato, não foi uma boa estreia europeia. Mas mesmo com a eliminação, aquela temporada 68-69 acabou sendo incrível. Logo no início, já levaram o título da Supercopa Inglesa, onde meteram 6-1 no West Brom. Uma goleada humilhante, deu nem chance. E no decorrer daquela temporada, foram sobrevivendo também na Copa da Inglaterra. Passaram por todo mundo, incluindo o Tottenham, nas semis o Everton e encararam o Leicester City na final. Jogando de vermelho, foram para a decisão e ganharam de 1-0. E sim, os caras costumavam usar esse uniforme bem inusitado pro City. Listras vermelhas e pretas. E o motivo disso é mais inusitado ainda. Eles queriam imitar o Milan. Sim, pode acreditar, naquela época o Milan já era um dos mais vitoriosos do mundo. Então talvez usar essas cores podia colocar medo nos adversários. É bem estranho esse raciocínio, mas não podemos dizer que não deu certo. Ganharam a Copa da Inglaterra usando esse uniforme, então né? Valeu! E o City não parou por aí. Na temporada 1969-70, por terem ganhado a FA Cup, se classificaram para um torneio europeu bem importante da época, chamado Taça dos Vencedores de Taças. Sim, é um nome baita estranho, mas esse era um torneio top. Como o nome diz, ele reunia os campeões das taças ou copas de cada país. Tipo, naquela temporada foi o Manchester City como campeão da FA Cup, também o Athletic Bilbao campeão da Copa do Rei, a Roma campeã da Copa da Itália e etc. Eram os campeões. Às vezes acontecia do vencedor de alguma taça não ir e o vice representar no lugar, tá ligado? Então tá, agora o City se reunia a praticamente os melhores de cada país. E os ingleses provaram seu valor. Passaram por todo mundo para alcançar a final. Sim, a primeira final europeia do City. Uma decisão continental, imagina. Então não deixaram o título escapar e derrotaram o campeão da Polônia por 2-1. 5 anos depois de voltar para a elite do futebol inglês, ganhava um título continental. Que coisa incrível! Foi uma reconstrução completa. E mesmo disputando um campeonato europeu, na Inglaterra eles tiveram gás para levantar mais um caneco. Acredite, que foi o da Copa da Liga. Mano, a Copa da Liga foi inaugurada na década de 60 e depois de serem eliminados várias vezes, em 1970 conseguiu ser campeão do torneio pela primeira vez derrotando o West Brom. Mais um título pra conta. Os caras estavam de fato no auge. Entre 1968 e 70 foram 5 taças. Mais de uma por ano. Eles ganharam a primeira divisão, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa da Inglaterra e Taça dos Vencedores de Taças. Que doideira! Então essa época ficou por muito tempo como a melhor de sua história. Hoje ela foi ultrapassada. Fica aí que já chegamos lá. E por volta de 1972 alteraram sua logo. Passaram dessa pra essa.
A mudança é que colocaram uma rosa vermelha no escudo. Essa se chama Rosa de Lancaster e é usada para representar a história da região que Manchester fica. Então tá, naqueles anos 70 eles continuaram jogando bem e ganharam mais uma Copa da Liga. Mas foi só isso mesmo. E mal eles sabiam que essa de 76 seria sua última grande taça em décadas. Sim, ia demorar décadas para levantarem qualquer outro troféu de elite novamente. O Manchester City, a partir do final dos anos 70, foi afundando igual o Titanic, véi. Acontece que aqueles grandes craques como Francis Lee e Colin Bell foram saindo e não sendo substituídos por caras à altura. Além daquele Joe Mercer já ter saído faz tempo. Aí os anos 80 viram o City mudar de técnico várias vezes. Nada se compara com os anos 90 que vou falar daqui a pouco. Mas os anos 80 foi o começo da queda. Mano, além de não ganharem nenhum título, na década de 80 voltaram com a ruinzice e caíram duas vezes, em 83 e 87. E a situação não estava só ruim para o City não. O futebol inglês como um todo estava caindo de qualidade. Os estádios estavam sem condições boas, tinham muitos daqueles hooligans, que eram torcedores que faziam bagunça e quebravam as coisas, além do futebol em campo ser muito físico e pouco técnico. Então no início dos anos 90, os maiores clubes do país decidiram se juntar para criar uma outra primeira divisão. Tipo, até ali o campeonato era chamado de Football League First Division, ou Primeira Divisão da Liga de Futebol. Um nome bem criativo. Aí no ano de 1992, os times de elite da Inglaterra se separaram dessa Football League e na temporada 92-93 começou a nova liga, batizada de sabe como? Premier League. Com o Manchester City sendo um dos fundadores. Olha que top. Aí, rapaz, o futebol inglês cresceu muito. Mas enquanto que a Premier League estava indo que era uma maravilha, principalmente para o seu rival United, pro City foi só tragédia. Foi tão ruim que a década de 90 acabou sendo a pior década do clube. Sim, a pior da história. Se liga no que vai acontecer. Tipo, com o passar dos anos, eles foram ficando cada vez mais embaixo da tabela. Até que em 1996 caíram para a segunda divisão. Mas de boa, porque olhando para a história a gente sabe que quando o City cai, volta rapidinho, né? Só que aquela segunda divisão 96-97 foi muito pior do que esperavam. Terminaram a temporada do meio para baixo da tabela, em 14º de 24. E os caras estavam tão mal que naquela temporada trocaram de técnico 4 vezes. Trocavam mais de treinador do que de cueca. Então continuaram na segundona e em 1997, no meio dessa confusão toda, decidiram alterar sua logo. E foi uma mudança bem radical. Saíram desse formato redondo e adotaram esse escudo. Essa logo tem símbolos que representam a cidade de Manchester, como as 3 faixas representando 3 rios importantes. Mas o que mais chama a atenção na logo nova é essa águia dourada baita estilosa com essas estrelas. Mas na real que foram colocadas mais para decoração mesmo. E embaixo a frase Superbia in proelio, que em latim significa orgulho na batalha. Então tá, começaram a temporada 97-98 com esse escudo. E ao invés de terem orgulho na batalha, como dizia a nova logo, essa temporada foi vergonhosa. De fato, chegaram no fundo do poço. Treinados pelo técnico Frank Clark e depois por Joe Royal, o City conseguiu a proeza de, em 46 jogos da segunda divisão, vencer só 12, empatar outros 12 e perder 22. Sim, 22 derrotas, repito, na Série B da Inglaterra, perdendo para times como Port Vale, Stockport, Oxford, etc. Então, claro, depois de tantas derrotas, aconteceu o inevitável. De 24 times, terminaram em 22º e foram rebaixados para a terceira divisão. Sim, caíram para a terceirona, o ponto mais baixo de sua história.
Que loucura! Desde que entraram na liga lá no século XIX com o nome de Ardwick, não ficavam de fora da primeira ou segunda divisão. Isso foi uma tragédia. Então agora o City precisava voltar à segundona pelo menos. E olha, se você acha que eles destruíram na terceirona, não foi bem assim não. O City sofreu muito e só conseguiu terminar o campeonato em terceiro. Terceiro lugar na terceira divisão. Mas calma que não estavam classificados ainda. Os times do sexto ao terceiro lugar, ao invés de subirem direto, iam disputar os playoffs, que nada mais é do que mata-mata. Quem vencer, sobe. Então o City conseguiu eliminar o Wigan Athletic e na final dos playoffs, valendo vaga para a segunda divisão, pegou o Gillingham FC, num jogo que ficou marcado na história do clube de tão incrível. Para essa partida, o City foi com um uniforme meio verde, meio amarelo, e sofreu muito. Tipo, aos 43 do segundo tempo, o Gillingham chegou a abrir 2-0. Bye bye, City. Se perdessem, iam ficar mais um ano na terceira divisão. E era isso que estava acontecendo. Mas aí, aos 45 do segundo tempo, o City diminui e no último minuto dos acréscimos, eles conseguiram empatar para levar para prorrogação. Foram 2 gols relâmpago. Então essa partida zaça acabou terminando em pênaltis e o time do Gillingham sentiu muito. Perderam 3 cobranças e o Manchester City estava de volta à segunda divisão. Se liga, teve até taça desses playoffs. Foi uma conquista muito importante para marcar o início da reconstrução do clube. Aí depois daquele sufoco na terceira divisão, na temporada 1999-2000, jogaram muito na segundona e terminaram em segundo lugar. Ou seja, voltaram para a Premier League. Sim, na temporada 2000-2001, o City estava de volta à elite depois de anos. Mas eu acho que os caras não estavam preparados para isso tudo. Terminaram em 18º e caíram de novo. Mano, o City era de fato um time de meio de tabela pra baixo que era rebaixado toda a vida. Aí pelo menos foram com tudo e ganharam um título em 2002. Sendo sua 7ª conquista de segunda divisão. E esse troféu foi importante também, porque marcou sua última temporada na segundona. Subiram para nunca mais cair. Agora estavam de volta à Premier League na temporada 2002-2003 para ficar. O bagulho ficou sério. E nessa temporada também gastaram uma nota contratando caras bons. Como por exemplo o Anelka vindo do PSG, o goleirão Peter Schmeichel e etc. Aí em 2003 aconteceu outro marco histórico. Depois de 80 anos, o Manchester City mudou de estádio. Até então, jogavam naquele Main Road, que era sua casa desde 1923. Aí em 2003 se mudaram para o novíssimo e moderno City of Manchester Stadium, conhecido hoje como Etihad Stadium, uma casa à altura dos grandes estádios do país. Tipo, essa arena zona foi construída para um torneio de atletismo que teve. E no final desse atletismo, converteram um estádio para futebol, se tornando a casa do Manchester City, que hoje tem capacidade para 55 mil pessoas. Baita grande. E o presidente do clube entre 2003 a 2007 era um cara chamado John Wardle. Então beleza, agora o City tinha uma casa nova e tava na elite. Tinham tudo para se reconstruir e voltar às glórias passadas. Mas com a Premier League o negócio não é tão simples assim. Todas as temporadas seguintes eles ficavam no meio da tabela. E né, olhando pra trás na história do City, a gente sabe que quando os caras ficam assim muito no meio da tabela, significa que estão, né, querendo cair. Para o clube dar um passo além, precisaria de um investimento grande. Alguém ricão comprar o clube mesmo. E quando o City estava se encaminhando para mais uma queda, no ano de 2007 esse investimento começou a chegar. E não foram comprados por árabes, e sim por um tailandês chamado Thaksin Shinawatra.
Mano, esse Shinawatra era ricão e tinha sido até o primeiro-ministro da Tailândia. Mas na real, esse cara tinha um monte de enrolos. Em 2006, chegou até a ser exilado da Tailândia. Aí mesmo com esses enrolos, em 2007 ele comprou o City por 81 milhões de libras. E de cara já fez investimentos pesados no clube, como novos jogadores e um novo técnico. Então as expectativas estavam lá em cima para esse novo City, mas não deu muito certo. Mesmo tendo Joe Hart no gol, Gelson Fernandes, Elano e etc, não ganharam nenhuma taça e terminaram a liga em nono. E ainda por cima, na última rodada, tomaram incríveis 8-1 do Middlesbrough. Que vexame! Ah, e você lembra que aquele Shinawatra tinha vários enrolos com seu país? Então, o governo tailandês congelou as contas do cara. Então ele decidiu vender o clube. Pois é, o projeto do Shinawatra durou pouco tempo. Aí ele conseguiu vender o clube oficialmente em setembro de 2008 para uma galera que até então era pouco conhecida. O Abu Dhabi United Group. Aí, meu amigo, o bagulho ficou sério. Ali em setembro de 2008, começava de fato uma nova era no City. Uma completa revolução estava acontecendo. Esse é um grupo dos Emirados Árabes que comprou o City para aumentar o seu portfólio e deixar os Emirados Árabes mais famosos ao redor do mundo. E o novo dono do City era Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, da família real dos Emirados Árabes. Os caras têm grana. E esse cara da foto é um tal de Suleiman Al Fahim, que meio que arquitetou essa compra. Então agora o City tinha um novo dono. E para marcar presença, mostrando que não estavam ali de brincadeira, logo em setembro mesmo já anunciaram uma baita contratação. Trouxeram o Robinho do Real Madrid por 43 milhões de euros. Simplesmente a maior transferência da história do clube e da Grã-Bretanha. Os caras dos Emirados Árabes não estavam para brincadeira mesmo. Mas nessa primeira temporada com os árabes não foram tão bem. O time terminou na 10ª posição. Eles foram melhorando com o tempo. Na temporada seguinte, contrataram um novo técnico, que viria a ser muito importante para o clube, e também mais craques, como o Tevez, vindo do West Ham, Adebayor, do Arsenal, entre outros. Só na temporada 2009 e 2010, os caras gastaram 147 milhões de euros. Imagina! Então foram muito melhores. Conseguiram terminar em quinto na Premier League, já sendo a melhor campanha do clube na era Premier League. Olha o avanço. Mas foi a temporada 2010-2011 que marcou de fato o início da década mais vitoriosa da história do clube. Nessa temporada o City continuou sua saga nas contratações. Comprou o Dzeko, Yaya Touré, Balotelli, Davi Silva e etc. Gastando um total de 183 milhões em transferências. E com essa equipe baita forte, conseguiram ir avançando e finalmente conquistaram um título grande. Foram campeões da Copa da Inglaterra, sendo o primeiro título de elite do clube desde 1976. Imagina, quebraram o jejum. Também terminaram em terceiro na Premier League, ou seja, estavam classificados para Champions. A primeira vez que se classificaram para o torneio desde o final dos anos 60. O sucesso do City estava voltando forte. Mas você tá ligado, né? Para mostrar que estavam de volta mesmo, precisariam ganhar um título que não venciam há 44 anos. O Campeonato Inglês, a principal taça do país. Quem estava dominando a Premier League nesses tempos era o seu maior rival Manchester United. Ganhavam quase todo ano e eram os atuais campeões. Então ganhar a Premier League era algo muito importante. Aí começaram aquela temporada 2011-2012 com tudo. Mas no meio do campeonato acabaram dando umas escorregadas e viram o título ser decidido na última rodada. Sim, faltando só um jogo para acabar, a Premier League em 2012 estava simplesmente empatada em pontos.
Manchester City e Manchester United tinham 86. Mas o City tinha um saldo maior, então tava na frente, tá ligado? Aí essa última rodada ia ser City contra Queen's Park Rangers e United contra Sunderland. Era muita pressão e foi muito doido. Os dois jogos aconteceram ao mesmo tempo e logo no início o United já começou ganhando seu jogo contra o Sunderland. Então o City era obrigado a derrotar o Queen's Park Rangers, senão ia perder o título. E depois de abrirem o placar, acabaram tomando uma virada do Queen's Park Rangers. Que pesadelo! Se já tava difícil fazer um, agora imagina dois. O City ia perdendo o título na última rodada. Uma tragédia. E o relógio não ajudava. O tempo só ia passando. Até que nos acréscimos do segundo tempo, num cruzamento a bola viaja e o Dzeko empata. Faltava mais um ainda. E então, 1 minuto e meio para acabar o jogo e o United ser campeão no lugar do City, Agüero recebe a bola, dá um chute forte e faz o gol do título. No último minuto, o Manchester City conquista a Premier League. Todo mundo vai à loucura. O gol do Agüero dá ao City seu terceiro título de primeira divisão. Depois de 44 anos, o City era novamente campeão inglês. Uma das campanhas mais dramáticas da história. Que loucura! Então tá, agora como campeões ingleses, disputaram e ganharam a Supercopa da Inglaterra. Começaram a temporada 2012-2013 com esse título, mas foi só isso mesmo. Ficaram em segundo na Premier League e em segundo até na Copa da Inglaterra. Além de cair na fase de grupos da Champions. Não foi uma temporada muito boa, causando também a saída do Roberto Mancini. Mas o City deu a volta por cima e teve sucesso no ano seguinte. Já com um novo treinador e mais reforços como o Fernandinho, eles foram muito bem. Em 2014, com Yaya Touré, Dzeko e companhia, conquistaram a Copa da Liga, a primeira desde 1976, e mais uma Premier League. O City conseguiu vencer 27 jogos e foi mais uma vez campeão, já sendo o quarto título de primeira divisão do clube. Então, mano, em 2014, com esses dois títulos importantes, eles se consolidaram de fato no cenário nacional. Desde 1970, não ganhavam duas taças no mesmo ano. Imagina! Mas aí, parece que deram uma desacelerada nisso tudo. Em 2015, não conquistaram nada, caindo também nas oitavas da Champions. Perderam nas oitavas pro Barça em 2014 e 2015. Que azar caírem contra o Barcelona. E sim, como você deve ter percebido, na Liga dos Campeões o City só se lascava. Até que na temporada seguinte, 2015 e 2016, eles fizeram sua melhor campanha até então, avançando até a semifinal. Pois é, com novas contratações como De Bruyne e Sterling, foram passando por todo o mundo e só pararam no Real Madrid de Cristiano Ronaldo. E por pouco não passaram do Madrid também. Que campanhazaça! Aí na Premier League ficaram em quarto lugar. Pelo menos ganharam mais uma Copa da Liga. Então o City conseguiu se tornar um timaço na Inglaterra e já estava em seus melhores anos. Nunca na história tinham sido tão vitoriosos, superando aquelas glórias do final dos anos 60, tá ligado? Mas ia melhorar ainda mais. Na virada da temporada 15-16 para 16-17, os caras trocaram Pellegrini, que já era baita bom, por um cara considerado um dos melhores técnicos da história, Pep Guardiola. Sim, o grande Guardiola saiu do Bayern para esse desafio na Premier League. E com contratações como Sané, Gundogan, depois mais pra frente Gabriel Jesus e tals, essa temporada foi acompanhada por uma mudança de escudo. Passaram desse para esse.
praticamente voltando ao modelo antigo. Pra mim ficou muito mais bonito, uma coisa muito top. Mas aquela acabou sendo uma temporada de adaptação do Guardiola. Não ganharam nenhum título em 2017. As taças começaram a vir mesmo no ano seguinte. Mano, se o primeiro ano não foi aquilo tudo, a segunda temporada do Guardiola no City foi assim, absurda de boa. E nas contratações também foram absurdos de forte. Trouxeram mais craques como o Ederson, Kyle Walker, Bernardo Silva e etc. Só naquela temporada, gastaram 317 milhões de euros em contratações. Sim, quebrou todas as barreiras. Aí no campo, essa grana se pagou. O City fez simplesmente a melhor campanha da história do campeonato inglês. Não só a melhor da era moderna, mas também a melhor desde a fundação da Liga Inglesa. Mano, em 38 jogos o City perdeu só 2, empatou 4 e venceu 32, somando incríveis 100 pontos. Nunca que um clube tinha feito isso na Inglaterra. Que bagulho absurdo. Ah, em 2018 também levaram a Copa da Liga, acabando com o Arsenal por 3-0 na final. 2 títulos, com o artilheiro do time na temporada sendo o Agüero. Mas assim, se você acha que os caras iam desacelerar depois de uma campanha dessa, tá muito enganado. Mano, acredite, depois de um 2018 avassalador, em 2019 foram mais destruidores ainda, quebrando recordes até então impossíveis. Tipo, como vocês viram, na Inglaterra tem 3 títulos principais: a Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga. Aí como campeão, o City disputou também a Supercopa da Inglaterra. E se eu te dissesse que em 2019 eles conquistaram todos esses troféus de uma vez só? Sim, na temporada 2018-19, o City ganhou a Supercopa da Inglaterra sobre o Chelsea, a Copa da Liga sobre o Chelsea também, e a Premier League somando 98 pontos. Só um a mais que o Liverpool. E no final da temporada, simplesmente humilharam o Watford por 6-0 para levar também a Copa da Inglaterra e conquistar a quádrupla coroa. Que bagulho histórico, velho. Segunda Premier League consecutiva e 4 títulos numa única temporada. Doideira demais. O Guardiola se consagrou de fato como um dos melhores treinadores da história. E se você acha que o City parou por aí, tá certo, deu uma pausinha. Na temporada 19 e 20, conquistaram a Supercopa da Inglaterra, mas perderam a Premier League e a Copa da Inglaterra. Um título grande que ganharam mesmo, além da Supercopa, foi a Copa da Liga, sua terceira seguida, derrotando o Aston Villa na final. E na Champions, mesmo com um baita técnico, continuaram a perder. Depois de chegar na semifinal em 2016, caíram nas oitavas pro Mônaco em 2017, pro Liverpool nas quartas em 2018, em 2019 caíram pro Tottenham e em 2020 tomaram 3-1 do Lyon. De fato, na Champions não tinham um bom aproveitamento, até que chegou a temporada 2020-21. Na temporada 2020-2021, o City praticamente manteve o elenco todo. Uma das únicas mudanças foi o zagueiro Rúben Dias vindo do Benfica e a saída do Sané pro Bayern. E quando começou a Premier League, todo mundo achou que o City ia dar vexame, porque na 13ª rodada se encontravam em sabe qual posição? Nono. Num torneio como a Premier League, perder tantos pontos assim no início quase sempre custa o título. Mas os caras se transformaram. O Guardiola arrumou o que tinha que arrumar e o City da 14ª até a 29ª ganhou todos os jogos. Sim, 15 vitórias seguidas na Premier League. Então tomaram a liderança e ficaram lá até o final para conquistar o seu 7º título de primeira divisão. Terceiro título em 4 anos. E mais, com a 7ª taça, empataram com o Aston Villa na 5ª posição dos maiores campeões ingleses da história. Sim, entrou no top 5. Que coisa gigante. E além da primeira divisão, levou a 4ª Copa da Liga seguida.
2018, 2019, 2020 e agora 2021. Tem nem graça mais. E no outro torneio nacional, FA Cup ou Copa da Inglaterra, o City acabou perdendo nas semifinais pro Chelsea. Mas o City mal sabia que esse time de Londres ainda ia tirar mais um título deles naquela temporada. Mano, cê tá ligado que depois de ganhar tanta coisa em seu país, o que o City mais queria era ganhar o título europeu. Então foi pra Champions 2021 confiante. Aí passaram da fase de grupos com maestria, derrotaram Mönchengladbach nas oitavas e nas quartas derrotaram o Dortmund de Haaland. Então se classificaram para as semis pela primeira vez em 5 anos. Chegar na semifinal era algo gigante. E agora iam pegar um adversário incrivelmente difícil. O PSG, finalista da edição anterior. Mas o time do Guardiola mostrou que estava ali para ganhar. Derrotou o Paris por 2-1 na ida e 2-0 na volta, se classificando pela primeira vez para a final da Champions. O ponto mais alto da história do City, sua primeira decisão de Liga dos Campeões. Mas mesmo fazendo uma campanha incrível até ali, ganhando todos os jogos do mata-mata, na final encararam o Chelsea e acabaram perdendo de 1-0. Sua primeira derrota naquele Continental foi justamente na partida mais importante. Ficaram com o vice. Mas mano, só de chegar ali já é algo incrível, vamos concordar. E agora na temporada 21-22 se reforçaram mais ainda, fazendo a maior transferência de sua história. Jack Grealish vindo do Aston Villa por 117,5 milhões de euros. Os caras não estão pra brincadeira. Então na sala de troféus desse clube centenário tem uma taça dos vencedores de taças em 1970, 7 campeonatos ingleses, 2 na era antiga, em 1937 e 1968 e 5 na era atual, 2012, 2014, 2018, 2019 e 2021. Aí ganharam também 6 Copas da Inglaterra, 4 na era antiga e apenas 2 na era moderna, 8 Copas da Liga, 2 antigamente e 6 mais recentemente, empatando com o Liverpool como maiores campeões desse torneio, 6 Supercopas da Inglaterra e 7 títulos da segunda divisão. Ganhou muita coisa. Se você achava que o City era um time pequeno sem história, essa sala de troféus mostra o contrário. Quero só ver o que será do futuro do lado azul de Manchester. E mano, você gostou desse vídeo? Então por favor compartilha com o máximo de pessoas que puder. Ele deu muito trabalho, então preciso da tua ajuda. E fica à vontade para continuar aqui no canal e assistir meus outros vídeos. Sei que vai gostar muito. Então beleza? Valeu e tchau!